as ofertas para o dízimo. Senhor amado, Pai querido, eis aqui, Senhor amado, as ofertas, o dízimo a qual teu povo, Senhor amado, trouxe ao altar, que tu possa multiplicar tudo que foi depositado aqui, Senhor amado, com amor, Senhor. Também peço que tu possa, Senhor amado, sim, Senhor amado, abençoar aquele que nada teve para dar, mas no coração, Senhor amado, sim, desejou, Senhor amado, participar deste momento. Abençoe, prospere o teu povo, prospere essa igreja, é o que pedimos a ti, te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. É motivo de muita alegria, né, toda vez que eu subo aqui para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Eu sei da responsabilidade, porque eu me lembro que eu cheguei aqui ainda com a minha avó, que foi minha pastora, e ela nunca deixou de orar por mim, sempre me trouxe, né? E quando eu vejo alguns amigos, recentemente a nossa diaconisa Suzana perdeu a mãe, a nossa irmã Diana também, que perdeu a mãe, eu lembro muito que a base que eu tive, e se eu estou aqui de pé, é porque eu tive uma base forte que me ensinou esse caminho. É por isso que, independente das lutas, das provações que eu passo, eu não abandono minha fé. Amém, irmãos? Quero também pedir perdão pelas irmãs, porque as irmãs têm trago aí a mensagem aí parece que é uma sexta-feira por mês, né? Se eu não me engano. 15 dias fala das mulheres, né, da Bíblia. E hoje eu estarei também falando sobre uma mulher chamada Ana. Então peço a você que abra sua Bíblia em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, que diz assim: Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Essa Bíblia vai estar com a tradução um pouco diferenciada, que essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, mas eu acho que vai estar ali. Diz assim, eu vou ler para ganhar tempo. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano a ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembraste da tua serva, não te esquecereis, mas a tua serva
dereis um filho homem, deres um filho homem, ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Bilial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela, o teu pedido ao Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor amado, Pai querido, graças te damos mais uma vez, te pedimos, Pai, que a tua misericórdia esteja nesse lugar, em nossas vidas, que a tua graça, Senhor amado, seja real em nossas vidas. Toma minha vida em tuas mãos. Sou apenas, Pai querido, um servo seu. Pai, sim, Senhor, que tu possa me usar como canal, que nada e nem ninguém venha tirar a atenção do teu povo, porque creio, Senhor amado, que se estamos aqui, é porque, Deus querido, confiamos na tua palavra, confiamos, Pai querido, no que tu tens preparado para amanhã desse dia. Por isso, fala aos nossos corações, Pai querido, que o teu nome venha a ser engrandecido e glorificado em nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Bom, é um texto muito conhecido de nós, vai falar de Ana, né? E Eucana, esposo de Ana, e tinha também sua esposa Penina, e a gente sabe que ali teve uma rivalidade. Todos nós sabemos que Ana, ela era estéril, não podia dar à luz, não poderia ser mãe. E Penina, né, ela, por ter condições de ser mãe, ela meio que debochava, afrontava Ana a todo momento. E para iniciar essa história, nós sabemos que Eucana, seu esposo de Ana também, eles tinham o costume de cada ano subir para Siló, que era uma região localizada ali na região montanhosa de Efraim, em terra israelita. Então, pelo menos uma vez ao ano, eles saíam para adorar, para louvar o Senhor, para oferecer sacrifício ao Senhor. Só que Ana, embora em obediência à palavra de Deus, a uma ordenança de Deus, mas também por ser fiel ao seu esposo, ela ia, mas ela ia com o coração amargurado, porque a história vai dizer que ela desejava, ela ansiava por um filho, ela ansiava ser mãe. E a história diz que no decorrer do caminho, Penina afrontava muito ela, né? Falava que ela não iria jamais ser mãe. Então, Ana, no caminho, no trajeto, já chegando no templo da adoração, ali no local aonde iria adorar, a história vai dizer que ela cai o semblante. E aí, o seu esposo, ao perceber que o semblante está caído, pergunta para ela, por que choras?
e ela fala da falta do desejo de ser mãe. E ali o seu esposo vai falar a seguinte coisa: mas eu não sou melhor que 10 filhos. Eu entendo que, muitas das vezes, quem está do seu lado não vai entender a sua dor, porque a sua dor, quem está vivenciando, é você. Por mais que seu marido, seu esposo te ame, por mais que alguém que esteja em sua volta tenha um carinho muito grande de você, há situações em nossas vidas, há momentos nas nossas vidas que vai existir pessoas que não vão compreender a nossa dor. E é o que aconteceu. Seu esposo não conseguiu compreender que ela queria ser mãe, queria a alegria de amamentar, de dizer meu filho. Mas em seguida, a história continua dizendo que agora o profeta vai olhar e olha, ao ver os lábios dela, orando a Deus, clamando a Deus, dá uma impressão para o profeta que ela está embriagada, bêbada. Tamanho era a aflição daquela mulher. Tamanho era o gemido, era a tristeza que acompanhava aquela mulher. Talvez não seja diferente de você que está aqui nessa manhã. Talvez você esteja passando por uma situação, por lutas, né? Que muitas das vezes você conta para um amigo, conta para o seu esposo, conta para alguém de confiança e não entende. Nem o profeta entendia o que Ana estava passando. Mas Ana, ela tinha um guia. O guia de Ana não era um homem qualquer. O guia de Ana era o Deus de Israel. É alguém que, na sua oração, na sua súplica, no seu choro, no seu lamento, sabia que no momento certo, Deus iria atender o seu clamor. E quem nós temos como guia? Todos nós sabemos, um episódio recente, uma jovem saiu daqui do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente Niterói, e foi numa aventura lá na Indonésia. Subiu uma montanha, na beira do vulcão, e toda a confiança dela estava em quem? No guia. E nós sabemos o que aconteceu. O guia que deveria dar o suporte para ela. A reportagem vai dizer, que nós já conhecemos pela mídia, que ela disse que estava cansada, e simplesmente o guia fez o quê? Deixou ela para trás. Quando você estiver descansada, você nos alcança. E o grupo, que deveria também estar ali junto, também deixou só. Resultado final, uma jovem, não sei, dos 19, 20 anos, morreu, perdeu a vida. Mas eu estou falando de um guia que não vai te deixar só. Esse guia, a qual Ana confiava e cria, é um Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que sabia que, independente da situação que estava vivenciando, sabia que Deus ia dar a vitória. Mas é interessante saber que Ana, ela era estéril. Eu não sei se você observou diante da leitura, é que Ana ela não poderia ter luz, dar a luz, ela era estéril, mas não era algo de nascença. A Bíblia vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana. Ou seja, se Deus cerrou a madre de Ana, tudo indica que outrora ela podia dar à luz. Então, por que Deus cerrou? É porque Deus tinha um propósito. Eu sempre falo que, como eu preguei na quinta-feira, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, a não ser que Deus permita. Mas Deus vai permitir eu e você de passar por algumas situações, por algum vale, porque lá na frente tem algo sobrenatural para acontecer na sua e na minha vida. E olha o que diz: o Cana tinha temor a Deus,
Ana sofria por não ter filhos. Porém, um dia ela saiu a fazer um voto ao Senhor. Ana saiu, em meio à dor, ao sofrimento, a fazer um voto a Deus. Ou seja, além de fazer um voto, ela também foi cultuar a Deus, foi adorar a Deus, foi glorificar o nome daquele que vive e reina na vida dela. Assim é o discurso a qual o texto diz. Mas você repara que, independente da dor que ela carrega de não poder ser mãe, não impedia de ser uma adoradora. O que eu aprendo aqui é que, independente da situação, eu não posso deixar de ser um adorador. Se a minha despensa está vazia, eu vou adorar. Se o filho não vem, eu vou adorar. Se a cura não chegou, eu vou adorar. É o que Ana traz para nós. Independente de Deus gerar ou não, eu vou adorar o Senhor. É o que o texto diz. Ela saía de Ramá, ia para Siló, para adorar ao Senhor, sem que Samuel nascesse, sem que Samuel fosse uma realidade naquele momento. Ela ia adorar ao Senhor. É um milagre que ela procurava, que clamava, e que um dia ela estava certo que ia chegar, mas não chegou. Mas enquanto não chega, eu vou adorar. E talvez você possa me perguntar, pastor, o que fazer? Se anos eu passo por uma situação, eu não vejo resposta no meu clamor, eu não vejo resposta na minha oração, eu não vejo um milagre acontecendo, eu tenho anos e não vejo um milagre. Então eu vou te citar um. Aonde que você estava 4, 5 anos atrás? Aonde pessoas iam para o hospital com Covid, no segundo dia era entubado e no terceiro era enterrado, sem que um parente pudesse fazer um sepultamento. Você esqueceu que Deus permitiu que você sobrevivesse àquela pandemia? Que muitos de nós até passamos por um aparelho, quase perdemos a vida, mas Deus nos tirou da morte e nos trouxe aqui, porque Ele tem algo novo para a sua vida. Deus vai mostrar para alguém na sua casa, no seu trabalho. Deus vai mostrar para eles que não foi por acaso que Ele te sustentou, que Ele te tirou da cova, sim, porque muitos perderam a vida e não estão aqui. Mas foi por um propósito. Deus permitiu Ana passar por aquele processo, porque tinha um propósito. Lembra que foi Deus que cerrou a madre? É por causa do propósito. Tem um propósito nisso que você está passando, sim. Mas aí não é lugar de moradia. É preciso que você entenda que isso faz parte do processo. Mas o inimigo das nossas almas quer que você permaneça nesse processo, nesse vale de passagem, não de permanência. Uma das mensagens que o bispo pregou aqui falou de apostasia. E um dos sintomas da apostasia é a perda da fé. Algo que Ana em nenhum momento deixou. Ela tinha fé suficiente para suportar as agressões, as ofensas de Penina. Ela suportou todo o processo. O não acreditar do seu esposo, do profeta, de achar que estava embriagada, de não entender seu sofrimento. Mas ainda assim,
ela guardava uma fé tamanha dentro de si, que o respaldava a acreditar que o milagre estava por vir. O que Deus me trouxe aqui para te dizer nessa manhã, que o milagre está aí do seu lado. O milagre está nos seus lábios, uma vez quando você profetiza sobre a sua vitória. Quando você não entrega de bandeja. Quando você fala, não, Penina, não, independente da sua afronta, eu continuo crendo no meu milagre. Eu continuo crendo no sobrenatural. Deus não te tirou há 5 anos atrás de uma pandemia, onde muitos perderam a vida, para você olhar para trás agora. Eu morava num município chamado Valença, e lá tinha um bairro chamado Esteves. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no Jardim Botânico e viu umas palmeiras imensas. Em Valença tinha as mesmas palmeiras. Eu não entendia porque em dias de grande tempestade, os telhados da casa, tudo sumia. Meu padrasto sempre estava tendo que colocar os telhados novamente. Caixa d'água ia embora. Eu não entendia, árvores eram arrancadas. Por que aquelas palmeiras não caíam? E depois de grande eu entendi que o que não deixava aquelas palmeiras cair é porque as raízes eram as mais profundas. Você entende que para você não cair, as suas raízes precisa ser profunda? Quantas são as vezes que nós escutamos Penina falar, nos afrontar e dizer que não é para mim, que eu não vou vencer, que meu filho vai permanecer da mesma forma, que meu esposo não vai se converter, e nós temos dado ouvido. Mas Ana não. Ana sabia do milagre que estava por vir. O nome Ana significa graciosa, Penina preciosa. E ainda assim, mesmo com o nome de preciosa, era alguém que afrontava. Agora eu te pergunto, querido, quando Deus tocou no ventre de Ana, quando Deus operou o milagre, quantos filhos a Penina tinha? Ou melhor dizendo, qual é o nome do filho de Penina? Alguém sabe dizer? Qual era o nome do filho de Ana? Samuel. Samuel. Penina, que afrontava, Deus foi honrar Ana. Samuel. Talvez, querido, você esteja passando por uma situação em que você olha para os seus sonhos, seus projetos, e tem falado para si mesmo, não vai acontecer. Eu já estou tantos anos trabalhando nesse projeto, eu estou tanto tempo orando ao Senhor e tudo que você enxerga é morte. Talvez seja assim seu pensamento. Você escutou tanto das pessoas que não vai dar certo, tanto das pessoas que não vai ser gerado esse sonho dentro de você, que você se acomodou. É como se você entrasse agora no cemitério e visse teu nome lá, naquele jazido lá. Aqui jaz fulano. Aqui jaz Abel. Mas eu quero te dizer, querido, não. O teu nome está cravado nas palmas da mão do Deus vivo,
do Deus de Israel, daquele que te escolheu, daquele que te tirou do lamaçal do pecado, para te mostrar que você pode nele todas as coisas. É sobre isso. Aquele que venceu a morte. Ó morte, onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A todo momento Deus fala aos nossos corações. A todo instante Ele vem nos lembrar que é preciso continuar crendo. Qual foi o momento da tua vida que você deixou de crer? Qual foi o momento da tua vida que você pensou, não, eu não vou buscar mais? Qual foi o momento que você botou os problemas da sua vida em primeiro lugar? Aonde você mesmo diz, eu não vou mais buscar a presença do Senhor. Eu não vou mais estar na casa do Senhor, eu vou lá para quê? Mas Ana nos traz um aprendizado. Ana nos traz um aprendizado que, independente das lutas, das aflições, ela clamava ao Senhor, ela ia adorar ao Senhor, ela ia glorificar ao Senhor, ela ia louvar ao Senhor. Será que esse impedimento, essas lutas que você tem vivenciado, é maior do que o teu Deus? O Deus que você diz adorar, o Deus que você vem aqui toda manhã, à noite, invocar. Será que você está num sistema apenas de religiosidade? Deus quer despertar em você. No livro de Jó, olha só, vê se isso não cabe a você. Capítulo 3, diz assim: Jó capítulo 3, vê se isso não cabe a mim e a você. Depois disso abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia que nasci. Vê se não tem momentos das nossas vidas que nós pensamos, Senhor, amaldiçoa o dia que eu nasci. Amaldiçoa aquele momento, porque eu não vejo mais uma situação em que eu possa continuar a minha jornada aqui nessa terra. Amaldiçoa, Senhor, porque eu não aguento mais tanta perseguição. As peninas da vida têm debochado da minha fé. As peninas da vida têm zombado da minha fé. Eu não tenho visto mais. Capítulo 38. Deus responde a Jó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, quem é este que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás, onde estava tu quando eu fundava a terra? É o que Deus está respondendo para nós nessa manhã. Por que temas? Por acaso você se esqueceu que fui eu que construí todo mundo, toda a terra, que o controle do universo está nas minhas mãos? Será que nós esquecemos que o Deus que nós dizemos servir foi criador dos céus e terra? É o que Deus fala para Jó. Onde estava tu, Jó? Quando eu construí céus e terra? Onde estava você, Abel? Quando eu construí os mares, os oceanos? Por que duvidaste da minha palavra? Por que você duvida do que eu posso fazer na sua vida? Por que você duvida do que eu posso fazer na sua família? É resposta de Deus a Jó. Deus está falando para Jó, não duvide, apenas creia. Mas a afronta de Penina, como suportar
A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, entenda isso, que Penina ia com Ana para a casa do Senhor adorar. A gente ainda está sendo privilegiado porque, às vezes, aquele que te afronta está lá perto da sua casa, no seu trabalho. Mas não. Imagina você ter que andar lado a lado com alguém que duvida da tua fé, que zomba da tua fé, que não vê esperança mais para os teus sonhos e projetos. Mas Ana continuava firme no seu propósito. O que Deus traz para nós nessa manhã é que você permaneça firme. Está doendo, mas vai passar. Está apertando, mas Deus é o consolo. Mesmo que doa, Deus vai consolar quando você perder, quando você não conseguir mais suportar. Entenda o que eu falei. Aquela jovem lá na Indonésia que subiu o vulcão, cadê o líder? Cadê aquele que devia proteger? Mas Deus é aquele que, quando você não tem mais força, Ele te carrega no colo, Ele te pega e diz: filho, eu estou aqui, descanse em meus braços. Você está dizendo: Senhor, eu não consigo mais, Senhor, a cruz está pesada, a luta é grande, mas Deus está falando para você: mas eu estou aqui. Esse abraço, receba o meu abraço, receba o meu toque. É quando você está pensando em desistir, é quando você está pensando em jogar a toalha, é quando você está dando razão para Penina. É Deus dizendo para você: não desista, porque você está nos meus braços, e quem decide a sua história sou eu. Não é Penina que vai decidir o fim da sua história, o início da sua história, mas é o grande eu sou. O grande El Shaddai, é Ele que escreve a tua história, é Ele que decide a tua história. É Ele que decide, querido. E é interessante, como eu falei, qual é o filho de Penina? Não sei. Mas qual é o filho de Ana? Qual é o filho de Ana? Samuel. Sabe o que é isso aqui? É Deus honrando a oração de Ana. É Deus honrando a sua oração, querido. Embora você não está vendo, Deus vai honrar a sua oração. Cada gota das suas lágrimas derramada não vai ser em vão. Deus vai honrar a sua oração. Aqueles que duvidaram da sua fé, do teu Deus, vão ter que ver e vivenciar o teu milagre. Então vamos ver a oração de Ana. Olha o que diz lá, no Samuel, capítulo 1, 2. Olha o que diz Samuel, olha o que diz Ana na sua oração. Então Deus responde a oração de Ana, o clamor de Ana, o choro, a súplica de Ana, e não dá apenas Samuel o nome. Além de Deus abençoar Ana com filho, Deus dá um juiz para aquela nação, dá um profeta para aquela nação, um líder para aquela nação. Então Ana, ao ter o milagre em mãos, ela faz uma oração. E a oração dela é assim, ó: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Que salvação é essa daqui? É salvação de morrer? Não. A salvação é da aflição que ela vivenciava, que ela passava. A salvação que você precisa, embora nós precisamos de uma salvação celestial,
Talvez é Deus te tirar dessa situação, desse precipício, desse buraco que você encontra. É essa salvação que Deus quer disponibilizar por você nesse momento. Eu sei que é muito bom, e nós vivemos num dia que temos que pregar salvação celestial. Temos que pregar arrependimento, sim. Mas Deus hoje quer despertar uma fé adormecida dentro de você. Deus quer mostrar para você que Ele continua o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Ana ora ao Senhor dizendo: Deus, seja exaltado o Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, no seu escape. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Ó rocha, e rocha nenhuma como meu Deus, como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. Segura. Ele continua: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de fora, os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Aqui não. Olha o que vai dizer. Olha a Ana na sua oração. A estéril, aquela que não poderia ter um filho, a estéril deu à luz a 7 filhos. A manifestação do poder de Deus na sua vida não vai ser algo pequeno, querido. Vai ser algo extraordinário. Às vezes pensamos que Deus está preocupado apenas com uma porta de emprego. Não, querido. Deus está preocupado com uma cura de uma dor de cabeça. É muito mais do que isso. Deus é muito mais do que isso. Você não adora um Deus de coisas pequenas. Mas o que Ele vai fazer na sua vida? E aqui não é uma bravata não, querido, é o que a palavra diz. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele é capaz de mudar a sua história ainda hoje. Ele é capaz de mudar o quadro da tua família ainda hoje. Não é palavra de efeito. É porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele não é homem para que minta, Ele diz na palavra dEle. E nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem o poder, sim, para mudar a trajetória. Para mudar a tua situação, querido. E tudo o que Ele pede de você, e o que Ele me trouxe aqui para te dizer é: creia tu somente. A palavra central, a senha para as nossas vidas nos dias de hoje, aonde a apostasia se instalou nas igrejas e por mundo afora, que é a falta de fé, a palavra central é: crer e será salvo tu e tua casa. Nós pensamos nessa palavra e glorificamos ao Senhor, porque nessa palavra, o contexto é: Paulo estava aprisionado. Estava lá Paulo e Silas. Mas o maior milagre foi quando Paulo falou para aquele que estava aprisionando, para aquele soldado: tu crê? Não vai ser salvo. A bênção que Deus tem não é só para você que está aqui nesta reunião. A bênção que Deus tem para você vai alcançar a sua família, vai alcançar teu filho que está nas drogas, vai alcançar teu esposo que está no vício da pornografia. A bênção que Deus tem para nós não é de uma forma egoísta, mas é algo que vai abençoando toda a nossa geração, querido. Todos os nossos. Mas creia.
É o que Ana fez. Versículo 2 de Samuel, capítulo 1, diz assim, ó. Eucana, que tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o de outra Penina. Penina não tinha filhos, porém Ana não os tinha. Continua. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar. Sabe qual é o diferencial aqui? É que Ana, quando recebeu a sua promessa, Ana, quando recebeu a bênção que tanto esperava de Deus, ela não sacrificou, mas ela colocou diante de Deus. É como se ela tivesse dado a Deus, apresentou a Deus, vamos dizer assim. O que acontece de muitas das vezes, que quando Deus nos abençoa com milagres, a gente fica tão emocionado com aquele milagre que a gente esquece de apresentar a Deus, de fazer um culto de ação de graça, como nos tempos antigos, que quando acontecia algo sobrenatural, a gente chamava os vizinhos, chamava amigos e fazia um culto de ação de graça. E a Bíblia vai dizer que Ana cultuou a Deus pelo seu milagre. A gente passa por tanto tempo murmurando, tanto tempo falando, Deus, por que não acontece? Deus, cadê o milagre? E quando acontece o milagre, nós não adoramos a Ele. Nós não apresentamos, Senhor, aqui, ó, eu não poderia gerar, eu não poderia ser mãe, eu não poderia ser pai. Aqui, Senhor, eu te apresento o meu filho, eu te apresento o meu milagre, eu te apresento, Senhor, eu não podia ter esse emprego. Senhor, tudo dizia que era impossível eu entrar nessa empresa, eu consegui, o milagre aconteceu. Senhor, eu apresento a Ti esta porta que foi aberta. Quantos testemunhos você tem dado? Quantos milagres Deus operou na sua vida? Eu citei só um. Há 4 anos atrás, você nem poderia estar aqui. Quantas pessoas morreram na Covid, que apertou tua mão, que te abraçou, que você disse que eu te amo, e não estão aqui. Se você está aqui, se você teve a sua vida poupada há 5 anos atrás, com aquela tragédia, porque Deus tem algo na sua vida. É que Deus quer te usar para alguma pessoa ainda que não conhece o Evangelho através do teu testemunho, através do teu milagre. Até o seu milagre é uma parte ou um momento de evangelização de alguém, de um aflito, de alguém que está sem expectativa nenhuma de vida. Agora, como é que eu vou falar de um Deus? Como é que eu vou falar que Deus cura? Como é que eu vou falar de um Deus que transforma? Se eu preciso ser curado, se eu preciso ser transformado, se eu estou tantos anos na igreja, mas eu não tive um encontro real com Deus. E aí esse encontro real é o que Jó vai falar também. O que Jó vai falar, depois que ele entende, compreende, o que Jó vai falar? Antes eu conhecia a Deus porque alguém me falou de Deus. Antes eu conhecia a Deus porque alguém falou, Jesus me ama. Por isso. Mas você está no momento de dizer, agora eu conheço a Deus por ter experiência própria. Ele conduziu a minha vida. Ele tocou na minha alma. A sua mãe vai se converter?
a sua sogra, os seus entes queridos vai se converter. Mas quando você dizer para os seus a seguinte palavra, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência, porque outrora eu não conseguia enxergar a misericórdia dEle dentro de mim, a graça dEle dentro de mim, mas hoje eu faço parte dessa presença tamanha na minha vida. É muito mais que bênçãos materiais, isso daí a gente já sabe. A gente já sabe que nós necessitamos sim de portas abertas, de cura. Tudo isso nós sabemos. Mas o passo para você alcançar tudo isso e mais um pouco com Deus é fazer como Ana. Eu não estou falando para você não chorar, não derramar as suas lágrimas. Muitas das vezes você procura pastores e tem que procurar para aconselhar. Mas existe um Deus que é melhor do que qualquer pastor, porque Ele te enxerga no secreto. É quando você está lá escondidinho no teu quarto, que ninguém está te vendo, quando você tranca seu quarto e ajoelha e diz, Senhor, Deus meu, eu não tenho conseguido passar por essa prova, por essa situação, por essa luta, e Deus vai se revelar no secreto a você. A arma do cristão é fé, mas o que abastece a fé, o que mantém a fé de pé é a oração. O que vai manter a sua fé viva não é apenas um culto matinal, ou você vir aqui à noite, isso é importante, mas é uma vida de oração que vai manter a tua fé eficaz, viva, transbordante. Quando o Penina aparecer para você, você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completar. Então, segura essa palavra, eu queria chamar os músicos rapidinho. Segura essa palavra, querido. Que esta palavra possa não apenas estar no seu coração, que uma coisa é a palavra do Senhor estar em nosso coração, alguém plantar uma palavra, outra coisa é essa palavra trazer para nós vida. Essa semente chamada fé, ela precisa germinar no teu coração e florescer. É isso que precisa. Às vezes você até tem fé, concordo, mas ela precisa florescer, ela precisa entrar em campos na área da sua vida em que você vai dizer não. Tudo indica que vai dar errado. O que você está olhando é para o Egito, para o passado de fracasso, mas Deus está dizendo para você, olha para o autor e consumador da sua fé. Você precisa olhar para aquele que é capaz de mudar o quadro da sua história. Queria pedir você para ficar de pé, que nós iremos orar ao Senhor. E se você sentiu no coração de estar aqui, pastor, eu preciso de algo novo na minha vida. Eu preciso ter a fé fortalecida, porque há anos que eu passo numa mesmice, eu não consigo mais testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida, porque o que entra na minha vida, na minha mente, é só que não vai dar certo. Eu quero convidar você a estar aqui na frente e deixar Deus falar o seu coração. Apenas Ele pode mudar a sua história, o que você está vivenciando ou passando. Eu sou apenas um mensageiro, os pastores que sobem aqui é apenas um mensageiro. Então eu convido você a meditar nessa palavra e deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, na sua mente, e fazer com que ela gere vida em você. A cura, o milagre só vai acontecer quando verdadeiramente nós praticar a fé em Cristo Jesus. Feche seus olhos, Senhor Deus e eterno Pai.
Graças te damos, pode iniciar ministrando. Graças te damos, Pai querido, nessa manhã, porque tiveram pessoas aqui que entraram, Senhor amado, por estas portas desacreditadas. Pessoas, Pai querido, que confessaram a Ti como o único suficiente Salvador, Senhor amado, há anos atrás. Mas hoje, Pai querido, estão desanimadas, sem forças. Eu te peço, Pai querido, que Tu possa entrar, Senhor amado, com refrigério. Eu te peço, Pai querido, que Tu possa, Senhor amado, entrar, Senhor amado, com Tua mão forte e poderosa. Há pessoas que estão pensando em desistir. Há pessoas, Pai querido, que precisam, Senhor amado, ser sacudida nesta manhã. Ser, Senhor amado, balançada nessa manhã. Ah, Senhor, não meu toque, mas o Teu toque, Senhor amado, que sim, Senhor amado, pode mudar a história desta pessoa. Há um milagre para acontecer na minha vida. Há um milagre para acontecer na sua vida. Há um milagre para acontecer nas nossas vidas. Oh, Xeremanás, Surianda, Labás, Xeremanás. Aquilo que nada é impossível. Nada é impossível para aquele que pode fazer na sua vida. Aquilo que parecia não ter saída. Apenas creia. Apenas sinta a presença do Senhor. No momento que você adora, Ele vai visitando o seu ser nessa manhã. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Nós somos um milagre, né, irmãos? Estamos de pé porque o Senhor está aqui. Você está aqui porque o Senhor está aqui. E eu sei que às vezes o inimigo e as questões da vida querem abalar nossa fé. Mas, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E eu quero fazer das palavras do pastor as minhas palavras. Que o Senhor renove a nossa fé. Que o Senhor renove as nossas vidas. Nós possamos crer que o Deus que nós estamos servindo não é uma brincadeira. É o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que disse para Jó: Jó, caramba, onde você estava quando eu fiz isso? Você nem era uma massa, não era uniforme, nem vazio. Você nem existia, Jó, quando eu criei tudo. Olha que poder o nosso Deus tem, né? E você que de repente está aí mexido, dizendo: pastora, sei lá, às vezes eu escuto isso, eu já nem creio mais. Eu estou entregando os pontos. Não entrega. Não entrega. Fica firme, porque esse é o Deus que nós servimos. Amém? Eu vou orar. Vou pedir ao back vocal que cante essa música uma vez. E você pode ir em nome de Jesus. Amém? Podem cantar e nós vamos orar. Aleluia. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, Traga na sua mente. aquilo que parecia Entregue ao Senhor hoje. não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Parecia. Está no verbo passado, né? Parecia. Mas não é mais. Hoje o Senhor traz à existência o que não estava existindo na sua vida. Hoje Ele traz à existência
o que você talvez estivesse questionando. Antes de fechar, eu quero orar pelo tio do Felipe e da Natália. Ele hoje faz 35 anos que ele está limpo, sabe? Sem beber e sem fumar. E ele estava me mostrando o cartãozinho dos alcoólatras anônimos. Irmãos, quando o Senhor determina, Ele falou, primeiro Jesus, e depois isso aqui, pastora, procure ajuda. Se você sozinho não consegue, ou sozinha, procure ajuda. Ele falou, hoje eu falei para os pastores, ele está nascendo hoje, 35 anos, está nascendo hoje, aos 35 anos, sabe por quê? Porque hoje ele faz o aniversário dele, em que ele largou a bebida, que é uma destruição. Poderia ser as drogas, poderia ser a pornografia, poderia ser o roubo, não sei. Mas hoje ele falou para mim, eu estou muito feliz. Nos convidou para comer uma pizza qualquer dia desse. Estou muito feliz. Olha, hoje não, porque o bispo não está. O bispo tem que estar, né? Então preste atenção. É esse Deus que o pastor Abel pregou aqui. Esse Deus que está aqui, que cura, que liberta, que restaura, que salva, que traz à existência o que não existe. Entende isso, irmãos? Coloca a mão no seu coração, vou dar a bênção ao final, vou orar por você. Senhor, para o homem é impossível. Para o homem é impossível. Mas a pergunta que tu fez a Maria, que eu faço hoje para nós todos. Maria, acaso existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Nada é demasiadamente impossível. Nada, você entende nada? Nada é impossível. Quando o Senhor levanta as mãos e declara vitória, já vivi isso algumas vezes, misericórdia. Vai fazer 26 anos que eu vivi isso com meu filho. Hoje você está grávida. Antes que feche o ano, você está grávida. Novembro, o Senhor falou comigo em outubro, novembro, eu estava grávida. Esse é o Deus que nós servimos. Você dorme hoje com um problema, mas amanhã, quando você acorda, o Senhor solucionou para você. Você dorme hoje com a guerra e amanhã Ele te traz a paz. É esse Deus que nós servimos, Senhor. Contempla o coração dos teus servos nesta manhã, as dificuldades e as lutas que eles estão vivendo, e declara, como tu falou através da tua palavra, a vitória, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz, que a paz do Senhor seja o equilíbrio do seu coração. Deixa eu, antes de você sair, relembrar, procure as meninas, a Kátia, o Márcio, para ver a camisa